Vamos, meus irmãos, então abrir o Santo Livro do Senhor, hoje excepcionalmente, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6. Nós vamos ler todo o capítulo e eu peço paciência dos irmãos para ouvir este capítulo, e não só paciência, mas interesse, atenção, acompanhe. É uma das doutrinas mais preciosas e importantes para a nossa vida cristã. Romanos capítulo de número 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Tua palavra é tão rica, tão maravilhosa, e nós sabemos que é nela que está o trunfo maravilhoso da libertação dos nossos pecados, porque ela proclama a mensagem poderosa da cruz e nos ensina como, por Tua graça, podemos nos apropriar desta bênção. Por isso, rogamos que o Teu Espírito Santo, que Tu, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, possas
nos conduzir ao entendimento, à compreensão e também a toda a fé para nos apropriarmos desta grande e poderosa verdade do que nós temos em Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou em nosso lugar na cruz do Calvário. Faz isto, Senhor, por amor do Teu nome, pelo zelo que Tu tens à Tua glória, pelo interesse que o Senhor tem de lavar e santificar a Tua igreja, tirar as rugas, são dos pecados pela obra da cruz, pelo sangue que foi derramado na cruz, e a justificação gloriosa, a justificação de Deus, que é tão extraordinária, tão maravilhosa. E quanto mais a gente conhece a nossa situação, o tribunal de Deus, mais nós glorificamos o seu amor e a sua graça em Cristo Jesus, pela justiça tão maravilhosa que Ele nos concede no seu amado Filho. Mas, meus irmãos, a justificação em termos forenses e de perdão de pecados é algo maravilhoso, glorioso, mas a obra da cruz não fica aí. A obra da cruz vai mais adiante. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 6 de Romanos. Porque ele vem falando desde o capítulo 1º, 2º e 3º, especialmente ou especificamente, mostrando a condição humana terrível de pecado, inclusive dos judeus. No capítulo 4, ele fala da justificação por meio da fé e não por obras da lei, mostrando que Deus justifica em Cristo Jesus aquele que crê, pela fé somente. No capítulo 5, ele fala desta justificação maravilhosa e que nos dá paz maravilhosa em Deus, porque os nossos pecados são perdoados. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, capítulo 5. Mas no capítulo 6... para que ninguém pudesse sequer imaginar ser possível ser justificado, perdoado dos pecados, livre da condenação e da ira futura de Deus, e continuar pecando, para que ninguém pense isso. Então, o capítulo 6 vem para mostrar a abrangência da obra da cruz, necessariamente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Alguém poderia, ele pensa, imaginar o seguinte: bom, eu vou continuar pecando, porque aí o meu testemunho vai ser até mais impressionante. Quanto mais eu me afundar no pecado, mais vai ser impressionante o meu testemunho de que Deus me perdoou. De modo nenhum. Esta é a palavra assim peremptória do apóstolo. De forma alguma, de modo nenhum. Como se ele dissesse: é um absurdo isso. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo não está propagando que o pecado morreu. Não.
o pecado não morreu. Quem tem que morrer somos nós. O pecado continua. A nossa natureza é corrupta e vai estar ligada à nossa carne até aquele dia quando o seu corpo descer à sepultura e experimentar corrupção, e a sua alma livre estiver com o Senhor nos céus. Mas até aquele momento o pecado estará ligado à sua carne, bem vivinho. Só que com a obra da cruz e da salvação, o pecado deixou de reinar, de ter hegemonia, domínio, senhorio na sua vida. A experiência com Cristo, a experiência de salvação, é, portanto, uma experiência libertadora. O pecado continua lá, mas não domina mais. Assim é que a palavra de Deus então nos diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. É impossível que viva pecando, porque é nascido de Deus. Então o novo nascimento, esta experiência maravilhosa que Deus concede pela graça ao pecador que crê, é uma experiência que liberta o pecador do domínio do pecado. Então agora o pecado está lá dentro, mas quem reina é Cristo. E você tem em Cristo, pelo poder do seu Espírito que está em você e pela obra da cruz, todo trunfo necessário para dizer não ao pecado e dizer: sossega aí, fica subjugado. Eu devo fazer uma ressalva que a Bíblia não ensina impecabilidade. Isso não significa que você, então, agora, nesta condição, vai amordaçar o pecado, pisar na cabeça dele e não vai pecar mais. Não é verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso, a sua verdade não está em nós. Mas diz a Bíblia: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a Bíblia ensina que a experiência do crente com relação ao pecado será acidental. Então o crente vai acidentalmente pecar e não viver na prática do pecado. Há uma diferença entre viver na prática do pecado, dominado pelo pecado, ou pecar acidentalmente. E é assim que tem que ser a vida do crente. Uma vida de retidão, de santidade, e quando pecar, sentir grande tristeza, frustração, derrota, e pedir que Deus tenha misericórdia e confessar para que os seus pecados sejam perdoados. Então veja, esta expressão: como viveríamos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Como é que morremos para o pecado? É isso que você precisa compreender. Quando? Onde isto aconteceu? De que forma? Você precisa estar bem apercebido deste fato extraordinário e maravilhoso, para que você possa então se apropriar sempre do ânimo que isto dá, da força que vem desta convicção contra o pecado. A morte do Senhor Jesus Cristo, presta atenção no que eu vou dizer. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi representativa. Você precisa entender isso.
que quer dizer com isso? Tire da sua cabeça de que Cristo estava na cruz representando os pecadores todos. Como um ato assim feito isolado dele para favorecer pecadores no mundo todo. Não parece certo isso? Mas não está certo. Está errado. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi representativa. A morte do Senhor Jesus Cristo foi substitutiva. Note a diferença entre representar e substituir. Ele não morreu lá representando pecadores. Ele morreu lá substituindo pecadores. Os eleitos de Deus. Ele sabia muito bem quem eram estas pessoas. Ele tinha o nome delas no coração. Eu ainda creio que entre gemidos ele pronunciou estes nomes, como Deus, não há dificuldade, não haveria para ele. Ele substituiu pecadores. Então pense, se ele substituiu você, você estava lá na cruz, nele, e morreu nele, para o pecado. É isso que o apóstolo está dizendo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados com a morte? Versículo 3. Agora 4. Porque fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Batizados em Cristo na sua morte, quer dizer, unidos. Ele lhe substituiu e você foi unido a ele lá. Então imagine, você nem havia nascido ainda, mas você morreu há mais de 2000 anos atrás, na velha Palestina, naquele tosco monte chamado Calvário. Você estava lá, em Cristo Jesus, no coração dele, na mente dele, nos lábios dele. Seu nome, você mesmo. E assim você, com ele, morreu para o pecado. Com ele foi para o túmulo. E com ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí a Bíblia diz que isto então tem dois aspectos que constituem a natureza da santificação. Vou repetir. Esse fato tem dois aspectos que constituem a natureza da santificação. Um é a mortificação do pecado, do homem velho. E o outro é a vivificação no Espírito para a vida de obediência e a santidade. Você precisa entender isso. A mortificação, portanto, é um fato que tem poder de domínio sobre o pecado, sobre a força do pecado. E a vivificação traz a você todos os recursos que você pode se apropriar de andar em santidade, em pureza diante de Deus. Vamos dizer, não só de não cair em pecado, mas de fazer atos de justiça para a glória de Deus.
Então veja, duas coisas importantes: vencer o domínio do pecado e ainda viver uma vida que glorifica a Deus, de atos de justiça, obras que glorificam a Deus e Pai que está nos céus. Vamos começar com a mortificação. O pecado é como um senhor rígido, duro, que domina as vidas. Vamos pegar um exemplo que o próprio apóstolo Paulo dá, que vai nos ajudar a compreender o que significa esta libertação pela mortificação da hegemonia do pecado. Siga comigo, capítulo 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Eu vou ler o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, porque por meio do corpo de Cristo, para permanecerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Muito bem, vamos substituir aqui a palavra lei por pecado, porque a lei é que dá força ao pecado. Então, vamos aqui contar essa historinha. Imagine alguém casado com um homem duríssimo, exigente, impiedoso, que não tem misericórdia alguma e que exerce domínio sobre aquela mulher. A mulher não pode nem levantar a cabeça. Domínio sobre ela. Então, ela triste e feliz e presa, não tem a menor chance de se libertar daquela situação. A única esperança é que ele morresse, mas o infeliz não morre. Afirmam. E para piorar a história, ela conhece um outro maravilhoso, formoso, boníssimo, misericordioso, longânimo, paciente, amoroso. E pronto, ela se apaixona por ele. E ele por ela. Mas não pode. Ela está presa ao infeliz lá. E então, o que Paulo está dizendo aqui? A solução foi o seguinte: só tem um jeito: ela morrer e ressuscitar. Mas como? Se houver morte ou dele ou dela, pronto, está desfeito o vínculo de casamento e de domínio. Ele não morre, então o jeito é ela morrer e ficará livre. Então Deus deu um jeito para ela morrer. Cristo morreu. Cristo é o formoso, longânimo, bondoso. Ela morreu com Cristo. Ele ressuscitou, ela ressuscitou com ele. Pronto, não tem mais vínculo com o antigo. Está livre. E agora pode se casar com este
e viver uma vida livre do domínio daquele déspota. Paulo usou este exemplo para falar da lei, mas eu quero usá-lo para falar do pecado, porque é exatamente isto. Nós estávamos presos ao pecado, subjugados a ele, não tínhamos que fazer o que ele mandava, e não tínhamos como nos libertar dele. Foi então que morremos com Cristo, fomos identificados com a morte de Cristo na cruz e ressuscitamos com Ele. Isso significa que estamos livres agora do domínio do pecado que a lei exigia. Não temos mais agora que obedecer ao pecado, mas sim, livremente temos que obedecer a Cristo, que com amor não só nos conduz em triunfo, nos ajuda a obedecer e a fazer a sua vontade. E é longânimo, é perdoador, é gracioso e bom. Com isso, o pecado perdeu a sua força e não tem mais domínio. Isso quer dizer que não pertencemos mais ao pecado, mas a Cristo. Não temos mais que obedecer o pecado, mas a Cristo. O pecado, na verdade, nós já morremos para ele. Não é o pecado que morreu. Nós morremos. E agora, esta morte nos dá a condição legal de nos desligarmos do pecado e de vivermos em obediência para com Cristo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, preste atenção, de que isto já aconteceu. Já está estabelecido como lei da parte de Deus, e você pode usufruir desta libertação do pecado, porque você morreu e ressuscitou com Cristo e pertence a Ele agora, e não tem mais que obedecer o pecado. Mas sabe o que acontece? O diabo é astuto. Ele então vem para tentar nos enganar e dizer: não, você ainda deve obediência ao pecado. Ele está aí dentro de você e não tem jeito não. E faz com que sua mente seja anulada na possibilidade de compreender esta bênção que você tem em Cristo. E você acaba se convencendo de que não pode mesmo deixar de pecar, que o pecado ainda domina e que você tem que obedecer ao pecado. Mas então a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, vem e proclama a você: não! Você está livre! Porque morreu em Cristo Jesus. Quando houve a libertação dos escravos, depois de uma guerra sangrenta nos Estados Unidos, chamada Guerra de Secessão, então, o que aconteceu? Ali foi proclamada a libertação dos escravos. Abraham Lincoln foi um homem, presidente da República, que Deus usou para proclamar a libertação dos escravos nos Estados Unidos. Então era uma briga entre o norte e o sul. O sul não queria a libertação dos escravos. Os fazendeiros e tal lutaram, foi uma guerra muito grande. O norte, Nova York e tal, queriam. E então acabou vencendo o norte, ou a União, como era chamada, sob a liderança de Abraham Lincoln. E foi proclamada a libertação dos escravos. Mas o que aconteceu? Houve uma grande festa no norte e tal, e os escravos saíram e foram livres e começaram a procurar emprego e tal. Mas lá no sul, naquelas fazendas lá no interiorzão, os fazendeiros
não falaram nada. E então os escravos lá, trabalhando, já meses, anos, que já havia sido proclamada a libertação dos escravos, e eles não sabiam. Trabalhando lá, e os fazendeiros, olha lá, os escravos e tal, e não deixavam eles saberem. Era muito mais difícil a comunicação, não é? Naquela época não tinha televisão, nada, nem jornal, nem nada, eles não sabiam de nada. Escravizados. E é isso, meus irmãos, até que chegou alguém e disse: o que é isso? Escravo aqui? Eu sei, vocês estão como escravos? Já foi proclamada a libertação dos escravos nos Estados Unidos. Saiam daí, eles estão enganando. Vocês têm por lei o direito de liberdade, vocês estão livres. Abraham Lincoln proclamou e já morreu. Abraham Lincoln foi assassinado por causa da libertação dos escravos. Até já morreu por causa disso o presidente que lutou pela libertação de vocês. Saiam daí! E então, jogando as enxadas e saindo e tudo, e aí os fazendeiros não iam falar nada. E eles saíram. Depois de anos lutando, trabalhando como escravo, sendo que já havia sido proclamado já há anos. E é isso que tem acontecido, e é a experiência de muitos. Cristo já morreu, já lhe deu a libertação, mas o diabo quer esconder de você essa grande verdade. E quando ele lhe tenta, lhe leva ao pecado, você então, o que eu vou fazer? Tenho que pecar? E não sabe que você já morreu com Cristo para o pecado, que você está livre do poder e da hegemonia dele. Por lei você não deve mais nada a ele, você é de Cristo agora, e você pode simplesmente dizer não ao pecado, não ao diabo, porque você está morto para o pecado. E é por isso então que no verso de número 11 o apóstolo Paulo faz no capítulo 6, como que uma exortação à sua fé, para que você se aproprie disso. Eu vou ler um pouco antes, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Agora presta atenção. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Apropriem-se pela fé disto. Considerem-se morto para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que ele está dizendo? Pronto, agora você não tem que servir ao pecado. Está morto para ele. Ele não tem mais poder legal sobre a sua vida. Você morreu para ele em Cristo. Mas tem o outro lado da moeda. Você ressuscitou em Cristo para uma nova vida, uma vida de justiça. Deixa-me ver mais um texto de mortificação, antes de passar para a vivificação. Abra aí comigo em Colossenses capítulo 3. Veja que texto maravilhoso de mortificação. Colossenses capítulo 3. Que coisa linda.
Eu vou ler até o verso 17. Olha que coisa linda. Portanto, acharam? Colossenses 3. Quero que você acompanhe. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra, porque morrestes. A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maledicência, linguagem obscena, palavrões e porcaria no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então veja, mortifique sua natureza. Todas estas obras da carne, porque você morreu com Cristo para o pecado. Mas veja, tem o outro lado. Você foi vivificado agora, ressuscitando com Cristo, para fazer então com que os seus atos sejam atos de justiça. Os seus membros vão operar atos de justiça para a glória de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina quando quer dizer que nós tomamos a cruz e morremos com Cristo. Morremos e aí a vida de Cristo se manifesta em nós. Veja 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu já estou caminhando para o fim. 2 Coríntios, capítulo 4. Veja o verso 10 em diante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Veja o verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha que coisa maravilhosa. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meus irmãos, o que é que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo nada mais, nada menos isto: que quando nós nos consideramos mortos, assumimos isso, não é?
Morremos com Cristo para o pecado. E cremos de todo o coração que ressuscitamos com Cristo. Toda vez que você assumir a sua morte com relação ao pecado em Cristo, você vai ter uma surpresa. A vida de Jesus Cristo vai se manifestar na sua carne mortal. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Isso marcou minha juventude. Eu era bem jovem, lembro-me bem. 1979, geração 79, era uma coisa assim, uma grande conferência de jovens de São Paulo. E eu estava lá. E Deus levou para pregar lá um grande evangelista chamado Luiz Palau. E ele pregou sobre isso. E eu me lembro como se fosse hoje. Estava no meio daquela grande multidão. Jovenzinho. Deus sabe a sinceridade do meu coração, como eu queria morrer para o pecado e viver para Deus. Eu queria compreender o que significa levar o morrer de Jesus. Como é isso? E Deus usou aquele homem para simplesmente, com um gesto, me ensinar. Ele disse: toda vez que a sua vontade cruza com a vontade de Deus, e você então faz opção pela vontade de Deus e não pela sua, você levou o morrer de Jesus. Você morreu. E a vida de Cristo se manifestou na sua carne mortal. Vou repetir. Toda vez que a sua vontade cruza, quando eu digo cruza, é porque você está vendo que a sua vontade não está contra a vontade de Deus revelada nas Escrituras. A Bíblia diz que não está certo fazer isso, mas eu quero fazer isso. Então a minha vontade cruzou com a vontade de Deus. Mas eu então disse: não, eu morri para o pecado. Eu não vou fazer a minha vontade. Eu posso não fazer a minha vontade. Eu estou morto para o pecado. Então, quando você creu que ressuscitou com Cristo, você morreu e a vida de Cristo se manifestou. E vai se manifestar ainda mais gloriosamente na sua vida. Significa que Cristo mesmo vai agir através dos seus membros. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não apresente os seus membros para o pecado, mas para a justiça. Porque Cristo vai agir através dos seus membros. É Cristo falando, é Cristo andando. É Cristo que vai ser refletido em você. As pessoas vão lhe achar parecido com Cristo. Elas vão entender que aquilo que você está fazendo não é por você, mas é Cristo se manifestando em você. E Deus será glorificado. Agora, eu sei que morrer dói. Eu sei que é um custo morrer. Levar o morrer de Jesus todo dia não é fácil. Mas você deve buscar isto pela fé. Porque o difícil foi feito por Cristo para que o fácil ficasse com você. E então, se você orar, se você buscar auxílio de Deus, Deus vai lhe dar as condições perfeitas de você morrer. E de fato, morrer todo dia para o pecado. E pela fé assumir a condição de vivo em Cristo e viver para Cristo. No capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, o versículo 14, diz assim:
2 Coríntios 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que coisa maravilhosa. Já pensou? Deus está lhe falando isto agora, o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento, você está compreendendo isso, e você então ora pela fé, assume que morreu para o pecado, e que portanto agora você morreu com Cristo. Você não vai viver mais para você mesmo. Acabou aqueles planos pessoais, seus ideais pessoais, o que você pensava que ia fazer na sua vida, acabou. Não, eu não posso mais ter planos pessoais, porque eu morri. Eu agora vivo para Cristo. Eu quero saber o que é que Ele quer da minha vida. Como eu posso glorificá-lo e onde? Eu não quero mais dar um passo na minha vida daqui para frente sem que eu não tenha, sem que eu tenha absoluta convicção de que é isto que Ele quer para mim, porque eu não me pertenço a mim mesmo mais. Isso vai mudar radicalmente. Imagine você amanhã indo para o trabalho dizendo: já não vivo mais para mim mesmo, mas para Cristo, que por mim morreu e ressuscitou. Eu sou dele, e todas as decisões que eu for tomar tem que ser segundo a sua vontade e para a sua glória. E qualquer vontade que eu tiver, minha, pessoal, que cruzar com a vontade dele, eu renuncio à minha vontade e vou fazer a sua. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar tão radicalmente que Cristo vai se manifestar na sua carne mortal. Simplesmente. E esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é que Cristo vivesse sua vida extraordinária e maravilhosa, um exemplo, e depois morresse e a gente só ficasse assim: olha, puxa vida, que coisa maravilhosa, que vida maravilhosa. Mas foi ele lá, acabou. Não, o plano de Deus é que a vida de Jesus se multiplicasse e se manifestasse na vida dos seus eleitos, dos seus filhos e filhas, de tal forma que o mundo ficasse maluco. Ué, mas ele não morreu? Como é que tem tantos? É isso. Esse é o plano de Deus. A Bíblia diz que foi para isso que Ele nos predestinou. Diz lá: predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. E que revolução, não é? Se nós compreendêssemos isso e nos apropriássemos disso e nos considerássemos de fato mortos para o pecado, vivos para Deus, e sempre experimentássemos o morrer de Jesus todo dia para que a vida dele se manifestasse em nossa carne mortal, o mundo ia ficar maravilhado. Deus seria glorificado pelo testemunho glorioso, simplesmente a vida de Cristo se manifestando outra vez na terra, na vida dos filhos de Deus. Isso é a história da carochinha. Foi o homem que inventou isso? Ou é a palavra de Deus? Você crê que é a palavra de Deus? Você acha que Deus desistiu de que essa verdade se manifeste como realidade prática hoje, em pleno século XXI, na vida dos seus filhos, nessas cidades malucas, loucas, e com toda essa iniquidade, no meio desta geração perversa e incrédula? Você acha que Deus ainda
tem plano de fazer essa verdade funcionar no meio de Salvador, dessa cidade ímpia, carnal, em que se respira a prostituição. Você acha que podemos ter a vida de Cristo se manifestando em nosso meio? Querido, foi para isso que ele morreu. E ele não brincou na cruz. A sua obra na cruz não foi em vão. Ele morreu ali substituindo pecadores, você e a mim, para que fôssemos mortos para o pecado, vivos para Deus, e sua vida gloriosa se manifestasse em nossa carne mortal hoje. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos ajude. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, esta é a oportunidade. O tempo está passando. Cada dia que você passa sem Cristo, é o diabo que domina a sua vida. Você vive para a derrota, para o pecado, para a carne, para a desonra de Deus. Mas entregue sua vida a Cristo. Creia na cruz, na obra redentora de Cristo, para que isto seja realidade na sua experiência pessoal. Você nasça de novo, passe a experimentar a vida de Cristo em você. Deus nos abençoe.